Família é algo que não pode ser definida por sangue ou por uma formação de gêneros. A instituição família, como foi formada, é um conceito arcaico e defasado. Afinal, família é onde existe amor, respeito e cuidado. Sabendo disso, assumimos que esse mesmo conceito pode ter várias formações. 2 pais, 2 mães, mãe solteira, além da tradicional. É isso que o filme Laços de Afeto da Netflix tem como tema e vai ser também um filme que a gente vai bater um papo hoje. No filme, conhecemos Leone, um adolescente que na volta às aulas traz uma tarefa escolar, um documentário sobre seus pais, Paolo e Simone, juntos há 2 décadas. Porém, uma traição vem à tona, colocando um cheque à felicidade. Peraí que eu tô errando tudo, calma. Porém, uma traição vem à tona, colocando em xeque a felicidade que Leone acreditava alinhar, uma relação que perdurou resiliente por tanto tempo. Agora foi. Pode ir, Edu. Tá. Então E para a gente conversar sobre homoparentalidade, que é o tema do nosso episódio de hoje, um episódio que também sai nas vésperas do Dia dos Pais, né, com esse convite para uma reflexão sobre outras formas de paternidade, de parentalidade. E a gente tem 2 ilustríssimos convidados. A gente tem o Edson Defende, que é psicólogo clínico e que atua com um acompanhamento de famílias e de pessoas LGBTQIA+, de indivíduos LGBTQIA+. E temos também o Danielson Araújo, que é enfermeiro, graduando em psicologia e também pai por adoção. E o objetivo de hoje é a gente, como o Pedro mencionou, a gente conversar um pouco sobre as formas de parentalidade que podem chegar para casais homoafetivos, né, casais de 2 lésbicas ou de dois gays, né, ou pessoas bis do mesmo gênero. E o objetivo de hoje é a gente poder... Eu também estou enrolado, gente. É sempre assim no comecinho. No início é sempre assim. E aí o objetivo de hoje é a gente conversar sobre esse filme, que traz várias reflexões muito interessantes. Ele não fala de um exemplo de uma parentalidade que vem pela adoção, é uma parentalidade que vem por um processo de inseminação artificial numa barriga de aluguel, e mostra, né, retrata um pouco, conta um pouco sobre essa família. O filme, ao contrário do nosso último episódio, que a gente trouxe um filme bem denso, do nosso episódio sobre TDAH e TOD, que a gente trouxe um filme bem pesado, bem denso, esse é uma comédia dramática, meio drama, meio comédia familiar, é um filme que aborda a temática de uma forma bastante didática, leve, e que ajuda muitas pessoas a entenderem como funciona essas dinâmicas familiares em lares em que você tem 2 pais ou 2 mães. E aí eu queria já começar convidando o Danielson, que já tem a sua vivência como pai por adoção numa família homoafetiva, para trazer o que você achou do filme, como você achou que o filme representa a experiência da paternidade, da homoparentalidade. Olá, pessoal. Danielson falando. Primeiro, agradeço a oportunidade de estar aqui. Essa é uma atividade que eu adoro fazer, que é falar sobre a minha família, trazer a experiência da minha família, e esse convite era irrecusável, né? Falar da minha família e levar isso para o contexto do filme, né? Cara, o filme eu assisti há um tempo atrás, com a proposta de participar do podcast, reassistir o filme com a família, e assim, a gente deu muita risada, porque é uma comédia, como você falou, o Edu falou, é uma comédia meio drama, que ensina muito, e as minhas 2 principais percepções do filme, primeiro, a naturalização da vivência de uma família homoparental, né? A gente sai do discurso de dor, de sofrimento, que é bastante vendido pelo meio audiovisual, né? A gente tem um filme com uma convivência familiar homoparental como naturalizada, como qualquer outra configuração familiar, uma família que ri, uma família que chora, uma família que tem problemas sérios, problemas que são resolvidos com diálogo. E a outra grande dinâmica do filme, que inclusive arrancou lágrimas aqui em casa no final do filme, é a cena final, né, onde eles fecham com chave de ouro o filme comentando e mostrando que os laços de afeto, eles são construídos, né, que família é quem a gente escolhe ter como família, né, cai por terra o que a gente nasceu e cresceu ouvindo, que família é só de sangue. Não, família não é só de sangue. Família é um pai, é uma mãe, 2 pais, 2 mães, um grupo de amigos é família, né? E é isso, o filme traz muito
no meio da comédia, traz muito essa dinâmica e fala também de outras dinâmicas muito importantes, né, como as questões legais, políticas, da época em que o filme foi gravado. É isso. Obrigado, que ótimo, adorei. Eu também estou no processo de adoção, né? Acho que a gente, não me lembro se a gente já comentou em algum outro episódio. Eu e meu esposo, nós estamos juntos há 9 anos, estamos na fila da adoção. Nosso filho deve chegar muito provavelmente ano que vem. E é realmente um processo que para mim, foi uma experiência muito de desconstrução do que eu poderia ser, né, do tipo de família que eu poderia ter, do tipo de relacionamento que eu poderia ter. Eu sou uma criança dos anos 80, né, então cheguei à adolescência, né, e na idade adulta, né, no final da década de 90, e eu precisei passar por algumas desconstruções. Imagino que talvez a sua experiência deve ter sido parecida no sentido de, desde cedo, você sentir esse desejo de ser pai, e no meu caso, eu tive que precisar matar essa expectativa de que eu fosse pai, em algum momento, né, no início dos meus 20 anos, para poder essa possibilidade ressurgir. Que talvez essa seja uma experiência diferente de um jovem LGBT nos dias de hoje, sim, que sabe que existem essas possibilidades, né, no momento que eu cheguei na vida adulta, não existia essa possibilidade da adoção, né, depois eu morei na Europa, a adoção por casais homoafetivos nos países onde eu morei, que são países ditos progressistas, não é uma possibilidade também, então eu precisei, de uma certa forma, matar essa possibilidade dessa paternidade, para que mais tarde ela ressurgisse com mais solidez. Né? Você sabe e aí eu queria... Fala. Pode falar, Edu, pode falar. Não, conta. Você sabe que, falando isso, me lembra vem muita coisa assim na minha cabeça. A gente vem de uma vida... A criança gay, ela vem de uma vida de matar muitas coisas, né? Desde muito pequeno, a gente aprende a matar os sonhos. Meu grande sonho de ser ator, de trabalhar com artes, precisei matar, porque eu ouvia das pessoas que era coisa de viado, tá? Bem nesse termo. Eu sou nordestino, então você imagina, na época que eu era criança, era uma coisa de outro mundo, ter um filho gay, né? Então eu precisei matar meu desejo de ser ator, e aí você cresce matando, né, seus sonhos, e você está sempre matando em prol do outro, né, para você não causar sofrimento ao outro, você está se jogando na fogueira, né, você tá se expondo ao sofrimento. E aí você falou da coisa da expectativa dos 20 anos, você precisou matar o desejo de ser pai. Isso é muito doido, assim, porque todos os meus amigos que eu converso, que a gente vai falar, como que foi que você contou para os seus pais, né, que você era gay? E assim, a maioria dos meus amigos, a mãe ou o pai fez a fala: meu Deus, eu não vou ter netos, ou meu Deus, vai virar travesti. Né, isso eu acho que era uma fala bem comum lá da época dos anos 90, que hoje em dia não se emprega mais, ou talvez eles falem de outro jeito. E é isso, eu também passei por isso. Eu precisei matar também o meu desejo de ser pai, e eu vivi um tempo com esse desejo adormecido, me satisfazendo com o sonho de ter sido tio, por exemplo. Foi então, a mesma coisa que aconteceu comigo. As primeiras vezes que eu comentei, ou o Fábio comentou com alguém da família, que a gente estava pensando em entrar no processo e tal, as pessoas falavam pra gente, verbalizavam: pra que vocês vão se meter numa roubada dessa se vocês têm sobrinhos? Então, entende? Tipo, o homem gay, eu como gay, eu servia só pra ser tio, eu não podia ser pai. Você entende? Tipo, hoje, nas entrelinhas, eu paro pra analisar e eu vejo o tanto de preconceito que já tinha nessas falas, né? Talvez as pessoas fizessem sem intenção alguma, mas sem intenção também há preconceito, né? E é isso, e a gente foi se matando, acho que até uma hora a gente percebe que não, chega, né? Chega uma hora que a gente cria a asa e não, agora eu vou parar de me matar, de matar o que eu quero pra mim, pra minha vida, e as pessoas que lutem, elas que busquem a sobrevivência diante do que eu tô querendo pra mim. A sociedade que se adapte, né? A gente já se adapta bastante. Eles que lutem, né? Eles que lutem. E aí eu acho que é sempre interessante a gente contextualizar, né, a vivência LGBT dentro desses últimos 20, 30, 40 anos,
porque houve conquistas, né? E aí eu queria ouvir um pouco do Edson também, da perspectiva que você traz, no sentido de como isso foi acontecendo no Brasil. O filme narra uma situação lá na Itália e narra também a questão da fragilidade dessa situação lá na Itália, que nem né? Não é nem um caso de adoção, é um caso de inseminação. Mas como foi, que você, ao longo desses muitos anos já trabalhando com indivíduos LGBT, você percebeu que foram conquistas sociais, políticas e que permitiram que esses sonhos adormecidos pudessem florescer? Oi, gente. Olha, Eduardo, Pedro, Danielson, obrigado aí pela participação. Muito bom falar sobre esse tema, né? Muito bom falar sobre parentalidade, né? Sobre novas configurações familiares. Essa pergunta, Eduardo, ela é muito pertinente, né? A gente vem conquistando direitos, né? De maneira muito importantes, né? Então, como a gente já estava falando, né? Eu, né, atuo como psicólogo, né? Sou terapeuta de família e de casal já há muitos anos, né? Então, eu recebo no consultório, muitas famílias, né? Ou muitas pessoas que tinham ideia de adotar, pessoas gays, pessoas lésbicas, né? E uma das principais mudanças é que há um tempo atrás, né, não havia possibilidade de você registrar, né, o nome, né, dos dois pais ou das duas mães, né, nos seus filhos. Né? Então é um absurdo, né? Então sempre adoção por solteiro, como a gente dizia, né? Mas se a gente for mapear de maneira bastante rápida, né, nesses últimos anos, né, a gente teve um grande passo que foi, né, a União Estável Civil em 2011, né? Depois 2013, né, a obrigatoriedade de todos os cartórios poderem registrar os casamentos homoafetivos, né, então isso é muito importante, porque na medida em que você reconhece, né, de maneira civil, dois homens ou duas mulheres como um casal, né, perante a sociedade, de maneira registrada, não que esses casais não existiam antes, existiam muito, né, mas eles ficavam à mercê, né, de uma desproteção importante para o relacionamento. Então, em 2015, essa possibilidade, né, da concepção, né, de filhos e da geração de filhos a partir da perspectiva, né, de dois homens e duas mulheres, né, vivendo um relacionamento afetivo. E mais recentemente, né, 2019, a homofobia se tornou crime, né, então ela foi equiparada ao racismo, né, então hoje a violência, né, LGBTfóbica, homofóbica, transfóbica, né, lesbofóbica, né, hoje ela é crime, né, então é uma violência com registro de notificação e que são movimentos de proteção, né, à comunidade LGBT. Então foram muitas mudanças, mas a gente sabe, né, assim, Brasil não é um país para amadores, né? A gente brinca que as leis, elas existem, algumas já há muito tempo, mas a lei na prática é uma coisa completamente diferente. Então você imagina, né, assim, você tendo, né, leis, a gente ainda se depara com uma realidade de muito preconceito, de muita violência, mas as leis, elas garantem dispositivos legais para que possamos, né, viver numa sociedade equânime, né, que a gente não seja violentado. Essa questão, por exemplo, de vocês estavam falando sobre, né, quando a gente vai matando desejos, né, eu acho que isso é próprio do grupo da comunidade LGBT, né, então você tem que ir sempre elaborando um luto numa perspectiva, numa sociedade heteronormativa, né, e a gente tem mostrado, por intermédio de uma série de conquistas, né, que somos pessoas como qualquer outras pessoas, e que temos desejo de casar, desejo de ser pai, de ser mãe, desejo de ter uma família, né, então isso tem que ser garantido, né, já que somos, né, temos a nossa cidadania e precisamos exercê-la na sua plenitude. Teve alguma outra cena no filme, tem algum outro momento do filme que vocês acharam que, tipo, conversou bem e que dialogou com muitas das vivências que a gente tem aqui no Brasil? Cara, eu fiz uma associação de uma cena do filme muito parecida com coisas que eu já vivi, que é a cena em que o personagem principal do filme, né, Leon, se não me engano o nome dele, ele leva uma amiga da escola para jantar em casa, e a mãe da amiga chega e só um dos pais abre a porta, e aí ela conversa, deseja feliz aniversário de casamento, e pergunta, se a sua esposa estiver aí, e aí depois chega o outro pai, e ele se apresenta, não, eu sou o outro pai, e se apresentam, e ela fica constrangida, as outras pessoas ficam constrangidas, e fica aquela situação desagradável, né? Porque as pessoas, elas não se esforçam em agir minimamente com naturalidade. Eu já passei muitas vezes por isso, em situação de escola, reunião de pais, e é bem difícil, né? Porque assim, as pessoas te põem no constrangimento e
sou eu que tenho que sair do constrangimento. Elas não se dão o trabalho de me tirar da situação que elas colocaram, né? Mas eu acredito que com o tempo, hoje já é meio automático, né? Então, quando eu vou em algum evento, em alguma coisa de escola, que eu preciso me apresentar para alguém que eu não conheço, eu sempre me apresento. Oi, tudo bem? Eu sou Danielson, eu sou o pai do Guilherme, ou eu sou o pai da Tailane, eu sou um dos pais do Guilherme ou da Tailane, né? E aí o Fábio sempre se apresenta, eu sou o outro pai. Então a gente não dá margem para a pessoa tomar o choque e ficar horrorizada com aquela informação. Mas são muitas situações do filme, né? Por isso que eu falei no início que o filme é vivência, né? Vida real. O filme ficou tudo muito real, né? É como acontece no dia a dia, né? Por exemplo, tem uma cena do hospital, né? Que um deles vai e não pode porque tem a coisa da legalidade do documento, só tem um nome. Logo no início, quando os meninos chegaram em casa, eles já chegaram em casa com um plano de saúde dos trabalhos da gente no nome, porque a gente correu atrás, então uma semana antes já tinha ingressado no plano de saúde e tudo. E aí, eu sou o louco da saúde, então vamos todo mundo fazer check-up, e aí eu fui num dos maiores hospitais daqui de São Paulo, eu fui levar o Guilherme para fazer um ecocardiograma, era algum exame cardíaco, acho que era um eco. E eu cheguei, a enfermeira me recebeu, tal, me colocou na sala, deitou ele na maca e falou, você espera aqui sentadinho que a médica já vai entrar, mas eu vou deixar a sala no escuro para ela já entrar e fazer o exame. E aí a médica entrou, parecia um foguete, já sentou de frente pro menino e falou para mim, mãezinha, tá tudo bem com o exame? Tá tudo ótimo, mãezinha, com o exame. E eu fiquei, meu Deus, como... eu pensei, meu Deus, como que eu vou sair daqui, né, dessa situação? E aí eu falei, agora eu vou ter que engrossar a minha voz, né? Vou ter que... E aí quando ela abriu, eu não falei nada, eu continuei calado, e quando ela abriu a câmera não, quando ela ligou a luz, né, pra encerrar o exame, ela ficou paralisada, me olhou, e aí falou, desculpa, eu achei que era a mãe que estava com ele no exame. E aí eu falei, não, imagina, mas eu acho que a senhora já deveria estar acostumada que pais também cuidam dos filhos, né? Pais levam filhos ao médico, pais vão em reunião de escola, né? Talvez não com tanta frequência como deveria, mas a dinâmica está mudando. E aí falei assim, porque na verdade na hora a primeira vontade que dá é de ligar a luz e falar para ela, olha, você não está vendo? Mas você respira, você engole seu pensamento intrusivo e mantém a linha. E aí eu fiquei sentado do lado de fora, a enfermeira ajudando o guia a se limpar e colocar a roupa, e aí ela voltou e me pediu desculpa de novo, sabe? Falou, eu fui muito indelicada, foi super querida, assim. Eu fui muito indelicada, eu não vi o papel, eu não li o papel do exame direito, eu devia ter percebido, desculpa se ficou uma impressão. Então é isso, é vida real. E o filme, as cenas são muito reais, né, assim, é tudo muito naturalizado, né, como tem que ser. O Danielson, quero complementar uma coisa que eu também achei ótima nessa cena, né? A gente vai ter que ser cuidadoso aqui para não dar spoiler, né? Não, justamente isso, né? A hora que o Leone se acidenta, né? E que tem aqueles dois atendentes, né? Um rapaz e uma moça, né? E aí chega um dos pais, né? Ele aponta onde é e tal. Aí chega o outro, né? Aí ele fala assim, nossa, né? E se tem dois pais, eu tenho um hétero que fugiu para os Estados Unidos. Eu achei essa fala, né, foi tão interessante, né, justamente para colocar em xeque, olha, né, assim, o valor da parentalidade, ela não está ligada à orientação afetiva e sexual das pessoas, né, ela está ligada a cuidado e ao desejo de você ser pai, né, então, mas essa cena é ótima. E eu acho que também revela, eu acho que as nossas famílias, elas revelam também como existem esses viés, né, como a paternidade ainda ela é desvalorizada na sociedade, desvalorizada na sociedade, muitos homens também não assumem, né, a paternidade, né, e aí eu fico imaginando também, né, pode ser talvez a experiência da homoparentalidade de duas mulheres talvez seja bem diferente da experiência de homoparentalidade de dois homens, porque já existe automaticamente esse desmerecimento do pai, né, não, peraí, é algo sério, então eu preciso falar com a mãe dessa criança, cadê a mãe dessa criança? Né? E a gente não olha para o fato de que essa criança tem dois pais, que olha que legal, né? Ela tem um pai a mais, né? Num país em que infelizmente a gente tem muitas crianças que não tem nenhum pai, né? Sim. Exatamente. Você sabe que você falando isso me lembra uma coisa que eu vi há um tempo atrás, de uma pessoa muito querida, ela falou, do Edson, eu ouvi do Edson isso. A gente uma vez conversando sobre dinâmica das famílias, e é isso, assim, eu sempre digo que
vai mudar muito como é com todas as configurações de família que a sociedade põe dentro da normalidade, né? A gente está do outro lado do muro, a gente ainda é anormal para eles. Muda muito, por exemplo, a minha experiência com o Fábio é uma experiência, a sua experiência com o seu marido será uma outra experiência. Aí vai mudar muito, as dinâmicas mudam muito. E numa conversa que eu não lembro qual era o contexto, o Edson me falou alguma coisa que é tudo ainda muito novo, e as famílias homoparentais, elas buscam como exemplo de família as famílias heterossexuais, né? Porque não tem, né? A gente homoparental não tem muita referência, né? De como acontece. E o filme, ele vem trazer isso, né? O filme, para mim, o grande objetivo do filme é isso. Exemplificar, naturalizar, mostrar para as pessoas que as referências podem ser diferentes. E aí eu acho que nós, como famílias homoparentais, o grande erro, o grande pecado que a gente comete é a gente formar a família e a gente buscar como referência uma coisa que não se encaixa. Não se encaixa. Para mim, a palavra que define é não se encaixa. E a gente percebe disso, por exemplo, 2 homens estão namorando. As famílias começam, é igual o hétero, né? As famílias começam. E quando que vocês vão casar? Vocês não estão pensando em casar e morar junto? Gente, mas quem que falou que tem que casar, que tem que morar junto, né? E é muito doido, porque isso eu penso hoje, há 12 anos atrás, porque eu vivi, e na época, eu já me achava super politizado, e eu não parei pra pensar isso. Não que casar me traga arrependimento, mas assim, eu não parei, sabe, pra pensar isso. Aí casou. Mas vocês não pensam em ter filho? Vocês podiam ter filho. E aí, né, vai cumprindo é como se tivesse etapas, né, a se cumprir, e eu falo para todo o casal de amigos que acontece muito, vamos almoçar, para vocês contarem como que é a experiência de vocês sendo pais, e 2 coisas que eu falo, né, não romantizem a adoção, e uma outra coisa que eu falo não busque como exemplo uma família heteronormativa, porque não vai funcionar, né, você que vai ter que dar o ritmo para sua família, né, e coloque na sua cabeça que é tudo muito novo para todo mundo. Hoje já não mais, mas são experiências novas para todo mundo. Quando uma família homoparental se forma, é uma experiência nova. Foi uma experiência nova para mim, uma experiência nova para o Fábio, e uma experiência muito mais nova para os meus filhos, né? São 4 pessoas que se juntam e dizem, não, agora a gente é uma família, né? E aí, meu filho, cada um sabe para um lado e o negócio vai fluindo, entendeu? E aí você vai ditando o seu modelo. Eu tenho uma prima lésbica, ela foi ditando o modelo do ritmo da vida da família dela, e é isso mostra a diversidade, né, a pluralidade, e para mim isso bate o martelo no que a gente falou da coisa da família, né, família é quem a gente quer ter perto. E eu acho que o processo da adoção, puxando o gancho da adoção que você traz, né, o processo da adoção é um processo que, numa cidade como São Paulo, é um processo de espera de 3 a 5 anos, né. No caso da adoção tardia, às vezes, né, ocorre antes, mas é um processo planejado. Então isso já rompe com um estereótipo que as pessoas têm de pessoas gays, de casais gays, que casais gays não vão durar. Né? Então casais gays, a gente está aqui para mostrar, né, 11, 9 e 31 anos de relacionamento cada um aqui, né? Então eu acho que isso também já é uma afronta a uma posição onde a gente é colocado, onde a gente é percebido, e até mesmo onde a gente se percebe dentro da comunidade, né? Sim. Não é só fora da comunidade, a gente também se percebe dentro da comunidade, ainda com esse lado da promiscuidade, né? Com esse viés, essa percepção da promiscuidade. Então eu acho que é interessante, eu acho que é uma oportunidade de construção dessa conjugalidade em formatos que hoje em dia cada família define, né, aberto, fechado, semi-aberto, semi-fechado, dentro dos formatos que as famílias acharem que faz mais sentido para elas, mas não deixa de ter esse valor, não deixa de merecer, né, e de precisar ter esses mesmos direitos garantidos. E outra coisa que eu acho que ainda coloca uma pressão a mais, e até uma vivência que aconteceu dentro da minha família estendida, né, de um casal heterossexual que adotou, e aconteceu de separar, né, como acontece em muitos casais, né. E eu acho que quando a gente coloca a adoção na equação, também existe essa reflexão das pessoas, mas adotou e agora está separando? Mas teve filho e pela via biológica e agora está separando? É a mesma coisa, ninguém se pergunta isso, né? Mas quando a gente coloca a adoção ela ainda é colocada, alçada essa posição de um grande ato, de bondade, não um meio, não um caminho para construir. É sempre um ato heróico. Sempre um ato heróico. Você ouvirá, você não imagina o bem que você fez para eles,
como você tem um coração grande. Eu sempre digo, não, você está equivocada. Não fui eu que fiz bem nenhum para ninguém, foi eles que me fizeram bem. É vocês que se escolheram, né? Sim. Então, eu vejo que também, eu acho que a adoção, além dessas expectativas, a adoção, que a gente, no caso brasileiro, né, muitos caminhos da homoparentalidade nos dias atuais vêm, felizmente, pela adoção, graças a esse direito, né, conquistado, de você também tem essa romantização da adoção. Sim, né? sim. E Ou medo, isso né? vai acontecer com casais heterossexuais. Ou medo, né? Ou você romantiza, ou você cai naquela perspectiva, nossa, mas como que vai ser a personalidade? Você não sabe de onde ela vem, né? Pode ter algum problema, né? Então você cria, que são ideias completamente equivocadas, né? Completamente equivocadas, né? Porque vai rompendo, né, com essa ideia de família, que é uma ideia que ela já não se sustenta mais na prática, né? Que é essa ideia compulsória. Heterossexualidade, procriação, sexualidade na procriação. Isso serve, sim, isso, né, tá dentro de alguns escopos de família, mas você não pode tomar esse tipo hegemônico, né, e você transferir esse jeito de ser família para todos os outros, né, eu acho que essa é a grande mudança que a gente vem vivendo, né, e uma coisa que vem ajudando demais, né, que eu acho fantástico, é aquela coisa, são as tecnologias reprodutivas, né, então, hoje, né, a gente costuma dizer que as pessoas, o que elas menos fazem é sexo para ter filhos, né, assim, essa ideia, né, que é uma ideia muito judaico-cristã, muito pautada, é uma ideia que, assim, ela não pode ser tomada, né, como a diretriz de família, né, então acho que isso vem caindo muito por terra, né, como no filme mesmo, né, assim, a barriga solidária, né, que a colega fez, né, que a amiga do Paulo fez, né, o coquetel para ter essa coisa, mas vai ser um de um, ou a gente, ou vamos lá, né, vamos citar um exemplo também aqui do próprio Paulo Gustavo, né, com o companheiro dele, né, então eles fizeram uma inseminação, um com o sêmen de um, outro com o esperma do outro, fizeram inseminação também. Então, hoje você tem muitas formas, né, de você conceber filhos. E acho uma coisa muito interessante, assim, cuidar não está ligado a gênero, né? Uhum. E a família homoparental, ela, principalmente a masculina, ela rompe isso, né? A feminina tem que tomar cuidado para não exacerbar, tá? Porque a mulher, né, e na masculina, às vezes os homens, eles lutam, né, para demonstrar que eles são capazes de cuidar. Tá? Então, isso também é um enfrentamento importante nas famílias homoparentalidades de homens gays. Eu tenho até uma pergunta pro Daniel em relação a isso. Você está no grupo das mães da escola? Estou e gerei algumas evoluções. Gerei algumas evoluções. Entrei no grupo e aí era assim, mães do 3º ano. E aí eu falei, vou deixar quieto que eu cheguei agora. Mas aí depois eu falei, olha, eu não tô me sentindo confortável. Já tinha outros pais no grupo e continuava mães. E no dia que eu falei, 2 alecrim dourado foram totalmente contra, e aí depois a administradora mudou para responsáveis da turma de tal ano. E aí isso faz muito link com o que a Edson falou, né, da família homoparental 2 homens, da coisa de um exercer o papel do cuidado, né? Então vocês ouviram perguntas como, mas qual dos 2 fez o papel da mãe? Já ouvi bastante, e eu sempre respondo, não, aqui em casa cada um cuida de acordo com a sua afinidade. Então, assim, questões de saúde, de alimentação, mais práticas eu me envolvo mais, o Fábio se envolve com outras, então a gente vai meio que articulando, né, e isso faz muito sentido com o que o Edson falou, né, assim, cuidar não é uma coisa que é só da figura feminina, né. Não tá ligado a gênero. Não tá ligado a gênero, cuidar é uma coisa que é de todos, né. Sim. E como a gente fala aqui em casa, era uma grande preocupação minha, né, um menino e uma menina. E a minha grande preocupação era eu não replicar o modelo de educação que eu tive. Que eu digo aqui que não estava certo, não estava errado, era um outro momento do mundo, eram outras questões que envolviam aquele momento, mas assim, do menino não poder lavar um prato, do menino, sabe, tipo, não se envolver com atividades domésticas. E aqui em casa é todo mundo envolvido em tudo, e o discurso é todo mundo mora, todo mundo cuida. Né? A casa não é só de um, não é só de outro, a casa é de todo mundo, então. Todo mundo mora, todo mundo cuida, então todo mundo tem que se envolver. Que já é para ir quebrando, né, esse tipo de pensamento. Né? Mas você sabe, Eduardo, é interessante, né? Dados, né, de pesquisa mesmo, né, mostram, né, que as famílias homoparentais, elas são tão ou mais funcionais do que as famílias heteronormativas, né? E exaustivamente, né, acho que assim, nesse sentido, a ciência foi muito eficaz, né, a sociologia, a psicologia, né, tentando sempre demonstrar que as relações entre 2 homens amorosos e 2 mulheres, né, criam crianças tão saudáveis quanto qualquer outra configuração. Né? Então, acho que isso é uma conquista também, né? Vem sendo uma conquista, que ela é uma conquista recente, tá? Final
final da década de 70 do século passado, década de 80, ainda fora do Brasil, né? Então, assim, você foram feitos grandes estudos longitudinais que acompanhavam crianças, né, que eram criadas, né, por famílias homoparentais, estudos longitudinais, né, e assim, nada se notou de diferente. Essas crianças cresciam tão saudáveis e se desenvolviam tão bem como qualquer outras crianças criadas em outras famílias, né? Então, mas mesmo assim, é aquela coisa que a gente diz, né? Na prática, a gente vive uma realidade muito introjetada de família, né? Que as perguntas, elas são automáticas. Quem faz o papel de mãe é o grupo de mães, como o Danielson disse, né? Então, conceber a realidade de dois pais, né? Criando filhos, né? Porque você fala da perspectiva de amor entre pessoas, tá? Do mesmo gênero. E é isso. O que falta a relação é uma relação de amor, de cuidado, né? Então isso é muito importante e a gente tem que divulgar muito, falar muito, trazer muitos depoimentos para que as pessoas possam entender que, né, família é isso, né? Tem um modelo, mas cada um cria o seu próprio modelo. Isso que a Edson fala... Pode falar, Edu. Continua, Daniel. Isso que a Edson fala, eu sempre digo nas minhas rodas de amigo que eu não tenho só uma família homoparental, eu não sou só um menino que veio do interior de Pernambuco, que era pobre, gay, que tem uma família. Eu não sou um herói por isso, mas eu sou também, eu acho que isso é uma responsabilidade que todos os pais de famílias homoparentais deveriam ter, que é a coisa de você ser agente de transformação, né? Tipo, você precisa se posicionar nas situações, seja num grupo do WhatsApp. Eu já ameacei não renovar a matrícula dos meus filhos na escola, porque a documentação de renovação de matrícula veio com o nome pai e mãe, e eu já tinha sinalizado um ano antes que precisava mudar para responsáveis, nem que mudasse só o meu papel, mas precisava mudar, porque se não mudasse, a escola não atendia as minhas necessidades. Entende? Então, se você, diante dessas situações, você não articula, você não negocia, você não gerencia, você não tá mudando nada, né? Tipo, então você precisa se colocar, mostrar o desconforto, para que as pessoas entendam e naturalizem de uma vez por todas, né? E gerem inclusão, né? Porque são movimentos que vão gerar inclusão. Enquanto a gente não forçar a existência desses movimentos, como acontece no filme, por exemplo, a criação do filme, a história do filme, gera inclusão, né? Gera tanta inclusão que a gente está aqui hoje discutindo sobre o filme. Então, a gente precisa gerar esse tipo de movimento para que as pessoas entendam de uma vez por todas, né? E família não é uma só, né? Tem muitos modelos. Eu acho, duas coisas, né? Um ponto que eu até hoje não tive uma resposta satisfatória, Danielson. Então, você que também fez o mesmo processo de adoção no mesmo lugar, você talvez consiga me dar uma solução. Você está fazendo no mesmo lugar que eu fiz? Na mesma vara. Tá. Agora é por município, né? Agora o SNA mudou, né? O Sistema Nacional de Adoção. Mas algo que me incomoda é isso, né? Os documentos legais, às vezes um documento mais oficial, pedir um passaporte, né, da entrada no hospital, sempre aparece a tal da pergunta do nome da mãe, né? E eu acho que a maior parte das pessoas que não passam por essa situação não tem nem ideia do fato de que, tipo, meu filho, depois da eventual destituição familiar, não vai ter nome da mãe, né? Não vai ter. E aí a gente... Em que posição a gente se coloca? A gente vai, então agora, Eduardo, o nome da mãe, Fernando, o nome da mãe. A gente se adapta para não fazer muito barulho e conseguir o que a gente precisa conseguir para os nossos filhos, ou a gente começa a realmente falar, olha, isso não está certo, né? Isso precisa mudar. Né? Edu, sua cabeça vai mudar no dia que o seu filho chegar e você vai eliminar essa possibilidade de se adaptar e não fazer barulho. Você fará barulho, sabe por quê? Quando saiu a destituição do poder familiar, então o hospital sempre passava por isso, quem é a mãe? Não, são dois pais, então ficava por ali, é coisa de sistema, né? É tudo muito informatizado, gera muita burocracia para mudar. Mas para mim o grande impacto, assim, que você falou, me deu uma dor no meu coração, que eu falo pro Fábio, a gente precisa resolver isso antes de um ou outro morrer, pelo amor de Deus. Saiu a certidão de nascimento nova dos meninos naquela fase da flexibilização do Covid. A gente não estava saindo de casa para nada. No dia que abriu o cartório, 8 horas da manhã, eu estava na porta do cartório, falei, o Covid que lute, que ele não vai me pegar. E aí a gente pegou a certidão tal, e corre, vamos marcar o poupa-tempo para poder fazer um RG novo, né? Eu fiquei, Fábio, acho que umas 4 ou 5 horas no poupa-tempo, porque no RG, só tem um campo no sistema, pai e mãe. E se coloca o nome de um homem, no RG não sai, né, pai e mãe, sai filiação somente. E se coloca o nome de um homem no nome da mãe, o abençoado do sistema não aceitava. Que absurdo.
ele não aceitava. E aí o cara teve que colocar o meu nome, dar vários espaços e colocar o nome do Fábio, e dava um enter e saía um nome abaixo do outro. Fora do padrão, né? Fora da padronização normal do RG. Isso na época, imagino que hoje já devem. Mas aí tem um poupa-tempo de outros lugares que os funcionários sabiam fazer, meio que burlar o sistema, e saía normal. E a gente ficou umas 4 horas no poupa-tempo, e eu falei, eu não vou sair daqui enquanto o RG. Não vou sair daqui enquanto o RG. Não vou sair daqui enquanto. Enfim, nenhum funcionário sabia como fazer essa inclusão dos nomes. Do jeito que tinha que ser feito. Isso era um sábado, um grupo de WhatsApp que eu tinha, que eu participo até hoje, de pais, e os pais, não, elas conseguem sim, porque a galera mandando foto dos RGs, e ainda assim não fizeram, sabe, mas assim, lutei bravamente umas 4 horas, eu e o Fábio no pouco tempo, e as crianças assim, com sono, com sede, mas eu falei, não, a gente precisa resolver. Aí abri reclamação, tal, e eles dão aquelas respostas padronizadas, de que estão melhorando o sistema para poder atender a diversidade, nananana. Mas são barreiras como essa que você vai encontrar, e você de cara, você elimina a possibilidade de, eu vou ficar calado, eu vou me conformar. É uma coisa muito doida, quando seu filho chegar, uma chave vira, e você vira um leão que você não sabe nem de onde que veio, sabe, é muito, muito doido. É muito interessante, é muito bacana. E aí vocês conseguiram, então? Ficou filiação? Não, conseguiu do jeito errado, né? Conseguiu do jeito errado. Do jeito errado. Ela colocou um nome, deu vários espaços, deu um enter, um nome saiu embaixo do outro. Mas assim, ficou igual do outro jeito. Só que, mas eu não me conformava porque o sistema não aceitava. Não aceitava, não tem que ter pai e mãe, né? Tipo, é filiação. Então, mas é justamente isso, né? Quer dizer, você cria dispositivos legais, mas ele não vai para a prática. Então, a pessoa sabe que ela tem o direito, mas na hora que ela se depara, né, com isso, ela precisa gastar uma energia incrível, né, para poder resolver uma coisa aparentemente muito simples, né? Muito simples, né? E acho que isso vai colocando, né, algumas famílias homoparentais numa situação de estresse, né, importante, né, assim, geram estressores, né, então a capacidade de você resolver e de você, de uma certa maneira, se manter, né, não, o meu direito é esse, então, assim, o problema não é meu, né, o problema é do sistema, então, você precisa resolver esse problema, porque isso está garantido a mim, a nossa família como direito, então, essa é uma perspectiva política que ela precisa acontecer a todo momento, mesmo que você não queira, você é meio que impelido, né, a fazer por conta, né, de uma série de obstáculos e restrições, né, que ainda continuam existindo, né, quando você fala de homoparentalidade, né. E é isso, se te põe na situação, vira um agente da coisa, vai pra cima e tenta mudar, né, a situação. Então, e aí, até porque o sistema não é neutro, né, se o sistema fosse neutro, também obrigaria a ter o nome do pai. Sim. E não precisa ter nome do pai. Exatamente. Então, mas aí voltando para o filme, né, você vê que interessante essa discussão, né, quando acontece, né, a separação, né, do Simone e do Paolo, e que eles começam, então, né, a pensar sobre a paternidade, quem é o pai do Leone, e que o advogado chama e diz assim, olha, houve uma mudança, né, então a gente precisa que, né, o pai hoje, na legislação italiana, é quem tem o material genético, o biológico, isso confere. Então, assim, você desconsidera, né, toda a perspectiva socioafetiva e toda a escolha, né, da perspectiva da filiação que você faz a partir do exercício da parentalidade, né? Então, você vai se deparando com esse sistema que necessariamente vai meio que te impedir, não, cadê, mas não tem, né? Ah, mas como não? Não, mas o sistema... Então, isso vai, né, adicionando um estresse. Então, você resolve isso, hoje você tem uma proteção legal para resolver isso, mas isso, né, faz com que algumas famílias passem por situações muito constrangedoras, né? Muito constrangedoras, perante a seus filhos, os próprios filhos também perante as suas famílias, porque os próprios filhos também entendem que precisam, de uma certa forma, né, levar essa perspectiva, né, como o próprio Leone, no filme, quis desenvolver o filme, né, o vídeo, né, pelo trabalho escolar que ele ia falar, para falar dos direitos civis, e para falar que ele é, né, fruto de uma família homoparental, que ele foi criado com muito amor, que ele tem 2 pais, né, ou seja, e as pessoas ficam muito curiosas, né, mas quem que é o pai biológico? Quem que é o pai biológico? Ah, você se parece mais com esse, você se parece... Então, assim, não, você vai buscar na fenotipia, não, mas porque, gente, né, e para ele era uma questão que não era uma questão importante, né, porque ele foi criado nessa cultura dessa família, não, né, para nós o que importa é que nós 2 exercemos a parentalidade e que ela não está ligada, né, ao esperma, ao sangue, né? Então, acho que são coisas muito legais que o filme vão trazendo e que vão botando a gente para refletir, né, sobre esses desafios que quem vive uma família e quem constitui uma família parental é que vive.
né? Então, é um estresse em grupos minorizados, como a gente costuma dizer, né? Ou seja, as pessoas heterossexuais, elas não vivem a homofobia, elas compreendem, mas muitas delas, isso é uma coisa que... Tá? Mas quem vive, né, por conta de ser um grupo minorizado, né, sofre, né, e muitas vezes precisa falar, dividir esse sofrimento, para a gente poder fazer essa transformação. Eu acho que você trouxe um ponto também interessante, né, da homoparentalidade, porque a gente olha para a homoparentalidade muitas vezes pela ótica dos pais, né? Uhum. E a homoparentalidade tem também a ótica dos filhos, e eu acho que o filme trouxe dois aspectos que eu achei muito interessante da personalidade, né, da vivência do Leone como filho, né? Uhum. O primeiro é que ele tem uma relação, né, muito mais afetiva, ele demonstra muito mais o afeto que ele tem pelo amigo, que é só amigo dele, né, ele é um rapaz heterossexual, né, mas ele consegue desconstruir muitos dos modelos de masculinidade que a gente sabe que existem na sociedade italiana, que é muito diferente da sociedade brasileira, né? E do outro lado, esse ativismo vem por essa suposição, que era uma coisa que a gente estava até conversando mais cedo, né, desse estigma por associação, de que se ele é filho de uma família homoafetiva, então ele é homossexual, né? Então, tem esse lado também do ativismo, não é que a gente pensa em parentalidade, muita gente a gente olha pela perspectiva dos pais, mas os filhos também, né, eles também têm um papel ativista. Sim. E aí, nas experiências de vocês, o que vocês já ouviram ou já vivenciaram que vocês falaram, yes, esse é minha criança. Eu vou falar um pouco de uma experiência rápida, né, mas muito voltado a pessoas que eu atendo. O Daniel Soter tem muito mais experiência. Mas, por exemplo, tem de um tudo, viu, Eduardo? Tem de um tudo. Então, eu lembro, por exemplo, que eu atendi um casal homoafetivo, mulheres, né, e elas não eram nada ativistas, tá? As duas filhas eram super ativistas. Tá? E isso incomodava. Não, mas você tem que tomar... Por quê? Porque elas tinham muito medo de que essa visibilidade trouxesse violência para as filhas. Né? Então elas ficavam no lugar, inclusive esse foi o motivo da busca da terapia, porque estava dando muito conflito para as duas, tá? Porque elas eram adolescentes, né? As duas filhas adolescentes, e elas estavam no momento em que elas queriam falar para o mundo que elas eram filhas de duas mulheres, e as mães, né, ficaram num lugar muito difícil, porque não, é importante que elas digam, porque a origem, né, assim, tem uma perspectiva, mas elas tinham muito medo, mas já vi também situações opostas, tá? Do qual os pais altamente ativistas, políticos, né, e que os filhos também aderiam a isso, mas que muitas vezes diziam assim, ai, pai, né, vou receber meus amigos aqui, não dá para tirar muito essas bandeiras daqui, entendeu? Tem muita bandeira aqui, entendeu? Nós não precisamos, porque todo mundo já sabe, né, que vocês são dois gays, não sei o quê, então, sabe, tá muito... Então, essa é uma Pode tirar o cartaz da Madonna da sala. Guarda a Madonna no armário. Mas olha, é impressionante, mas assim, uma coisa muito legal, assim, falando um pouco da experiência também sobre a ótica dos filhos, né, por conta de um grupo que eu sou um dos coordenadores, né, os filhos, né, desde quando eles, né, têm essa perspectiva dessa experiência de diversidade, né, assim, eles crescem de uma maneira muito tranquila, alguns mais ativistas, outros nem tanto, mas assim, não tem um sentimento, tem muito sentimento de orgulho. De fato, né, aquela da vergonha ao orgulho, como a gente diz, né, eles ficam muito na perspectiva do orgulho, né, então isso é bastante importante, tá? Vamos lá, eu tenho algumas histórias muito práticas, assim, e antes vai falando, minha cabeça tá registrando e eu fui anotando pra eu não esquecer, porque daria mais 5 podcasts, viu? Aqui em casa, tudo muito dinâmico, todo mundo muito livre, então assim, eles têm personalidades muito diferentes. O menino é muito centrado, é mais ponderado ao falar, a menina sou eu, falo o que vem na cabeça, então personalidades diferentes. A gente já passou por uma situação, assim que chegaram em casa, na escola, alguém descobriu, o Gui devia ter uns 9, 10 anos, tinha acabado de chegar. Alguém dos amigos descobriu que ele tinha 2 pais, porque eu ia buscá-lo na escola todo dia, e eu acho que um dia ele passou mal e o cara viu os 2 pais na secretaria. E o menino foi zoado a cara dele, né, porque ele tinha 2 pais. E aí ele falou pro menino assim, cala sua boca, você não sabe o que você tá falando. Até outro dia eu não tinha nenhum pai. Então você cala sua boca que você não sabe o que você tá falando. E aí é bem isso, você chegou em casa, eu
aí, garoto, parabéns. Mas me contive, falei, é isso, tá bom, você pontuou, não sei o quê. Né, aquela velha história do, tá certo, mas por dentro você tá vibrando de felicidade, exatamente. E uma outra, geralmente as pessoas perguntam pra eles, assim, e como que é na escola? Como que é ter 2 pais? E eles, assim, já cansaram, sabe, de responder assim. Eu vejo o Leone muito deles, sabe, tipo, o personagem tem muito a ver com eles, assim. Eu acho que tem algumas cenas do filme que o Leone fala que não precisa estar gritando pra todo mundo que ele tem, né, 2 pais. E o Gui sempre pontua isso, assim, eu não preciso ficar falando pra todo mundo que eu tenho 2 pais, assim. Filho de hétero fala pra todo mundo que tem um pai e uma mãe? Sai por aí gritando. Não, e aí é meio que isso, a gente caminha nesse pensamento que é para também não impor uma necessidade deles terem que tá militando com tudo, sabe? Porque senão aí entra muito naquele papel do agredido ter que estar sempre explicando pro agressor de porque ele tá fazendo errado. Mas, como o Edson falou, aqui em casa todas as bandeiras são levantadas, a gente discute muito isso, a gente traz muito exemplo prático. Quando tem série, alguma coisa, filme, geralmente a gente assiste junto e acaba rolando, né, a discussão das coisas, e eu acho que não é nem aprendendo por osmose, eu acho que o adolescente, quando ele está num ambiente que trata esses assuntos com naturalidade, com respeito, que sabe, meu Deus, como eu diria, que sabe diagnosticar quando a coisa está errada, ele vai reproduzir isso. Né? Eles estão numa fase que é de esponja, né, absorve muita coisa, e lá fora, quando o mundo começar a colocar em prática, ele vai pôr isso pro mundo do jeito que ele aprendeu, assim. Aqui em casa a gente já passou de todas as situações possíveis e imagináveis. A gente já passou por todas, assim. O Gui é um menino negro, já passou por racismo na escola recentemente, nunca tinha passado. E, assim, foi categórico na hora que pontuou, do coordenador da escola me ligar e falar, eu estou assustado com o posicionamento dele. Eu falei, ele tá refletindo o que ele vê em casa. Sabe? Então, meio que tem que... Eu acho que a receita é transitar nesse mundo, e assim, você não pode forçar muito, mas você também não pode deixar de plantar a semente, sabe? E é interessante, né, porque tem um dos estudos, né, que a gente tem como referência, né, é muito essa perspectiva, né, de que parece que crianças, né, que se desenvolvem em lares homoafetivos são crianças mais escrutinadas, que a gente chama, sabe? Elas são mais testadas. Né? Então, e isso às vezes acaba reverberando, né, um sentimento de vigilância para os pais, né? Ou seja, né, como a gente tem um olhar social sobre o nosso exercício, a gente não pode errar. Então, isso tem que ser muito cuidadoso, né? Porque é isso também que vocês estão falando, o Danielson falou, Eduardo tem falado, não pode romantizar erro e acerto, independe de orientação afetiva e sexual, né? Mas, muitas vezes, né, assim, por todo esse olhar e por toda essa, nossa, mas, e você acaba associando pelo estigma, né? Mas também, né, só pode ser assim, filho de 2 pais. Mas também, filho de 2 mães. Então, a primeira coisa que vem à frente, né, acaba sendo isso. Então, a gente tem que desconstruir de maneira muito importante isso, né? E mesmo também oferecer a esses pais, essas mães, né, essa questão, né, eles erram também, e o fato, né, de acontecer algo com seus filhos, não significa que venha, né, da orientação, né, que é uma coisa que às vezes ela acaba sendo meio que o estandarte do próprio preconceito, né, então acho que tem que limpar muito isso, sabe, essa coisa do sentimento de vigilância. Logicamente que, assim, existem riscos, né, a gente costuma dizer que famílias homoparentais, elas, os filhos, de fato, existe uma escala de risco diferenciada, tá? Dependendo do contexto onde você está, da maneira como, né, eles correm mais riscos, né? Riscos de bullying, de cyberbullying, corre sim, né? A representatividade ainda da família homoparental, ela ainda é muito pequena, por exemplo, nas mídias, né? Então você já tem, todo um processo, né? A representatividade de pessoas da comunidade LGBT, em novelas, em programas, em séries, né? Mas é único, é o indivíduo. É um indivíduo. Aí depois... E tá sempre carregado de dor, sofrimento. Exato. Então, hoje você tem conteúdos que são gerados, mas são conteúdos, às vezes, fora da realidade brasileira, né? Então, que mostra, por exemplo, poxa, como mostra uma família heteronormativa, né, heterossexual, por que você também não pode mostrar a experiência de uma família, né, homoafetiva, né, num produto artístico, cultural, né? Então, isso é muito importante. E acho que outro ponto, né, que é uma coisa que o Danielson também sempre, às vezes, me fala, assim, hoje muito melhor, mas tem uma fragilidade de rede entre pares,
né? Eu acho que é uma fragilidade que é assim, poxa, né, eu quero me relacionar com outras famílias homoparentais, tá? Não que necessariamente nós vamos se dar bem, tá? Nada a ver. Mas a gente precisa ter outras referências, né? Precisa conversar sobre, articular outras coisas. Eu acho que hoje a gente tem, por exemplo, em redes sociais, né, algumas experiências, alguns depoimentos e tal, mas isso é rede social, né? Eu acho que assim, é muito diferente de uma realidade cotidiana. Então, assim, assim, existe ainda uma fragilidade, né? Existe uma associação no Brasil, que é uma associação de famílias homotransafetivas, é uma associação que ela, além de gerar conhecimento, ela gera relacionamento entre essas pessoas, né? Mas ainda muito incipiente, né? Se você compara, por exemplo, com outras realidades, né, de outras sociedades, né? Por exemplo, como a sociedade americana, só para a gente trazer como uma referência. Ali existe, né, um poder de rede muito importante para essas famílias. Então, são famílias que promovem encontros, promovem congressos, promovem, né, é tudo muito orgânico, né, porque há o entendimento de que também, né, quando você junta pares, você ganha força, você ganha expressão, você ganha visibilidade. E eu percebo, noto ainda esse movimento ainda muito pequeno no Brasil. Muito incipiente. Não sei, Daniel, se você experimenta isso, mas... Tem duas coisas que o Edson falou, assim, uma foi um sofrimento gigantesco meu, inclusive eu acho que foi o que me levou à terapia, me fez quebrar todos os paradigmas, e eu fui fazer terapia, que é a coisa de não buscar a perfeição, né? A gente precisa ter muito cuidado, porque assim, por mais que você ache que você está preparado para o processo de adoção, por mais grupos que você tenha participado antes, por mais livros que você tenha devorado antes, por mais vídeos, filho em casa, a dinâmica é outra. Não anula todo esse conteúdo, obviamente, que você absorveu, mas assim, a vivência é outra. Então a vivência vai se adequar à dinâmica, como a gente já falou, e aí vem isso que Edson falou de buscar a perfeição, né? Você entra numa paranoia do mundo, que eu acho da sociedade, que ela joga dentro de você e vai, devora, que é disso, assim, tem que estar tudo sempre muito perfeito. E assim, chega a hora que você não vai conseguir. Você com 2 crianças, na minha época eram 2 crianças dentro de casa, 3 cachorros. Você não vai conseguir. Né? Não vai sair tudo perfeito. A trança não vai sair perfeita todo dia do jeito que você quer que saia. A meia não vai branquinha todo dia para a escola do jeito que você quer que esteja. E eu sofri muito no começo com isso, porque eu achava que eu estava falhando, sabe? No dia que a trança saía um pouco torta, no dia que a meia eu lavava e a meia não estava muito branca. E depois eu pensei, é uma paranoia que você entra, e é exatamente disso que o Edson falou. É o medo de que as pessoas digam, olha lá, é filho de gay, olha lá, foi adotado. Então é isso, não buscar a perfeição, porque não haverá, né? Não haverá perfeição. Você vai fazer o seu melhor, e o seu melhor, eu garanto, que vai estar suprindo todas as necessidades do filho. Filho, quando chega, ele não tem muita régua ainda de algumas coisas, né? Ele vai começar a criar os parâmetros dele dali em diante, com a nova vida que ele está levando. Eu digo que a criança chegou em casa, é uma nova história para a criança, né? Dependendo, por exemplo, os meus chegaram, foi uma nova história do dia que chegou em casa para frente, que não anulou a história do passado, né? Então eles criaram novos parâmetros e aí estão eliminando os do passado que não servem, e aí trouxeram alguns e estão reciclando, e assim você vai construindo o ser humano que você quer botar no mundo, né? Uma outra coisa que eu anotei aqui para não esquecer é a coisa que a Edson falou das redes de apoio, né? De você conviver com outras famílias que que vivem o mesmo momento que o seu. No início, a gente fez parte de alguns grupos, foi em encontros, era maravilhoso. Hoje em dia ninguém quer ir mais em encontro, porque é tudo adolescente, todo mundo com a cara no celular ou quer ficar no videogame, então ninguém quer ir. Então quando a gente vai no encontro, é mais dos pais, e é isso, para os pais confraternizarem. Isso vale mais que tudo. Porque se você vai chegar lá achando que o seu problema é um problema assim, só único pra mim, acabou o mundo pra mim, a minha família não vale nada, eu sou um pai péssimo. E aí você senta com a pessoa para conversar, a pessoa tem o mesmo problema, ela já tem a solução. Sabe, tipo, a pessoa vai compartilhar com você a solução. E outras questões práticas, assim, trocar número de pediatra. Imagina a facilidade, você já tem um pediatra que está acostumado a atender 2 pais e crianças adotadas. Né? Então, é o número do pediatra. Tem tal escola que... É isso. Eu diria que facilita 80% da vida, e a gente aprende vivendo, ouvindo a experiência do outro, né? E pra gente que não tem tanta referência de famílias homoparentais, como eu falei lá no início, agora, esse tipo de vivência é maravilhoso, né? Porque você cria uma rede que, até quando você precisar, eles vão estar te apoiando, né? E fora essa rede, eu costumo sempre dizer também, assim, certifique-se da sua rede de apoio familiar, né? Você precisa ter uma rede de apoio familiar. Se não tiver também, tá tudo bem, tá? E se você tiver e depois a rede se desmontar,
tá tudo bem, você não morre porque a vida vai ter que seguir, mas que é importante ter. Todo mundo fala muito dessa rede, né, da importância dessa rede de apoio. E outra coisa legal, né, vocês lembraram da cena, né, o Danielson falou da cena, né, quando eles chegam na casa para comemorar a celebração de 20 anos, né, eu acho que assim, isso acho que um dos grandes desafios, né, que da família homoparental, das pessoas da comunidade LGBT, né, o famoso, né, hoje a gente nem usa mais essa terminologia, mas o famoso sair do armário, né, como que você sai do armário, como que você revela, como que você, tanto que ficou uma brincadeira na cena do filme, mas você não contou nada para ela, né, você vai ter contado, né? Então fica essa coisa de como que você conta, de que maneira você conta, isso regula muito as relações. E acho que é interessante, né, Daniel, se você complementa, tá? Mas ele vai focar um período do ciclo vital de família, que é o período da adolescência do filho, né? Então essa narrativa do filme é muito legal, porque enquanto os pais se separam, ele descobre o amor, né? Então assim, os pais estão vivendo o fim de um relacionamento e ele está começando um relacionamento. E na adolescência, né, a gente costuma dizer que é uma fase importante, porque a adolescência, ela força os pais a trazerem para dentro de casa as novas crenças trazidas por seus filhos e por suas filhas, né? E aí aquela história, né? Tá bom, então, tô namorando, vou namorar, vou conhecer alguém, tá, então, como que é? Não, quero que você conheça a família, né? Do meu parceiro, da parceira. Tá, então, isso tudo se reveste de um cuidado muito importante, né? E que a gente costuma dizer que, assim, que é muito importante que, porque você vê, assim, interessante, pro Leone, no filme, era algo altamente naturalizado. Falei, não falei, tá tudo bem. Ele não tem muito essa perspectiva, porque para ele é algo muito comum. Agora, os pais já ficaram mais reticentes, né? Né? Então, assim, isso também, por quê? Porque quando você vai escancarando os armários dos outros, né? Que é a nova, assim, hoje, né, a grande perspectiva da comunidade LGBT, o armário são os outros. Entendeu? Eu tenho direito a viver aquilo que eu quero viver, passo pelo meu processo, mas na família parental com filhos adolescentes, por exemplo, você vai entrando num circuito social onde vai exigindo, né, novos repertórios relacionados. Nossa, mas então, vamos lá, né, queria ser aquela situação, poxa, nós vamos para um casamento do teu filho que tem 2 pais, né, com uma outra pessoa, hétero, homem e tal, né, que tem uma família que tem uma cultura X. Isso fatalmente vai exigir, né, uma grande arena de conversas, sabe? Isso é super, assim, é algo que a gente vem lidando, eu também venho lidando muito nos meus atendimentos com essas perspectivas, porque é assim, toda cerimônia, toda celebração pública de um casal homoafetivo, de uma família, é muita emoção, abre muitas feridas. Porque a experiência, ela não toca necessariamente só a pessoa, ela toca todas as relações familiares. Sim. Então é aquela história, vamos lá, né? Aquela história básica. Somos de uma família que professa uma fé, por exemplo, católica. Queremos batizar nosso filho. E aí? Aí é muito doido, porque você encontra alguns espaços, algumas congregações abertas, né? E que batizam, e que os pais vão, e que os pais escolhem outras famílias homoafetivas, desde espaços onde isso é impensável. Eu sou do interior de São Paulo, né? Vivi minha adolescência, início da minha juventude lá, uma cidade pequena, é inconcebível. É inconcebível. Então, assim, então eu quero convidar, por exemplo, como eu já recebi, eu e o Silvio recebemos vários convites para apadrinhar, né? E aí fica, mas o padre... Então, isso é uma realidade, né, de muito cerceamento de desejo, de vivência, né, e nas famílias homoparentais, você vai, principalmente quando, né, começa a fase de adolescência, né, que é uma fase... Sei bem. Muito bem, né? Então, assim, porque os adolescentes, eles começam a ter perspectivas próprias de desenvolvimento, né, e elas vão inserindo também os seus pais, né, da família toda nessa perspectiva, né. Como eu falei, os meus são muito Leone do filme, né? Então eles agem com muita naturalidade. Mas eu percebo que todas as vezes que eu vou em algum ambiente com o Fábio, que é novo, por exemplo, mudaram de escola recentemente. Então, alguns dias da semana eu consigo sair da faculdade mais cedo e eu mando mensagem. Me espera aí na porta da escola que a gente volta pra casa andando, que a gente mora muito próximo. E aí eu percebo quando eu chego na porta da escola, é como se eu fosse um bicho exótico, sabe? Os adolescentes ficam todos... ficam todos oriçados, e aí eu geralmente já vem perguntando pro Gui ou pra Tailene assim, esse é o pai quem? Esse é o pai quem? É o pai quem? Porque ele chama o pai Fábio,
e pai Dani. E aí os meninos eram pai Dani. Tá. Porque o outro nunca vira, eu falo quase nunca consegue ir na escola. E aí fica essa dinâmica. Mas tem preocupações futuras, obviamente, com tudo isso aí que Edson falou, obviamente. Como pai, você se preocupa, né? Com quem vai se relacionar. E não é só, um relacionamento não é só com quem você se relaciona, né? É toda a extensão que a pessoa traz com ela, né? Toda a rede que a pessoa traz com ela. E é isso, é segurar na mão de Deus e seguir. A conjugalidade é com a família, né? Então a gente se casa com as nossas famílias. Exatamente. Né? Exatamente. Os nossos referenciais e valores. Mas esse é um processo, né? Por exemplo, esse cálculo que os filhos, né, da família, ele precisa fazer, ele faz. Então, assim, nossa, eu conheci, por exemplo, né, aqui, o Leone conheceu lá a família da menina no filme, né? A menina escancarou, né? Porque minha mãe é uma frustrada, porque até aquela cena, né? Aquela cena que eles estão ali no quarto, quando, né, o Leone tem a primeira transa, né, com a menina, né? Que sai do pai no banheiro. Isso, que né, tem aquela cena muito legal, né? E aí a menina fez, mas como, mãe? Assim, que hipocrisia, né? A senhora se separou porque o nosso pai, né, ficava vendo garotos, né? Entendeu? Então, assim, mas em que sentido, né? Os filhos também têm que calcular. Nossa, ela vem de uma família tão preconceituosa, como que vai ser? Né? Então, isso vai colocando também o desafio, que é isso que a gente chama, né, desse armário que regula as relações, né, de quem vive na perspectiva da homoafetividade, né? Isso é próprio das nossas vidas, né? Não tem como, né, outra pessoa que não vive. É uma eterna caixinha de surpresa, né? Todas as fases do desenvolvimento da criança, a adolescência, vai ser uma eterna caixinha de surpresa. Eu, por exemplo, digo que o meu não é caixinha de surpresa, o meu é uma caixinha descendo uma montanha-russa assim, sem fim. É uma montanha-russa que não tá acabando nunca, porque é tudo muito rápido, né? Chegaram com 9 e a Taliane recém-completado 7 anos, e, faz 6 anos, mas parece que já faz 50, e aí é tudo muito rápido, né? Cresce muito rápido, tudo muda muito rápido. Né? E agora a gente está nessa fase da adolescência, e é tudo isso aí que o Edson falou, e mais um pouco, e é isso. Mas eu percebo também que, eu acho que eu poderia até dizer isso, que tá sendo uma fase muito gostosa. Eu acho que eu tendo a romantizar. Eu tenho uma sobrinha que está com 11, né? E aí eu fico também imaginando, né? Já pensando, já vai começar a entrar na adolescência, já tem umas coisas de adolescência. E eu acho que é uma fase legal, eu gosto de adolescente. Eu acho que e a gente tira o adolescente também daquela caixinha de que todo adolescente é chato, é rabugento, que todo adolescente... Não é assim, desse jeito, assim, né? Mas tem um sentido, vibrações positivas para esses momentos, assim. Acho que a gente tem ficado mais próximo, tem compartilhado mais coisas, por exemplo, os assuntos, a gente já não precisa mais tratar com tanto cuidado determinados assuntos, sabe? Tipo, a gente já pode trazer coisas que são mais adultas para a conversa, e isso para mim é super benéfico, assim, né? Porque você agora tá uma relação ainda mais de cumplicidade e amizade. Legal. Você entende? Tipo, gente, o adolescente é fruto do sistema, né? Da família. Sim. Né? É isso, né? Você aparta o adolescente, né? Porque mas ele é fruto daquelas relações. E aquilo que o Edson falou, né? Ele agora, na adolescência, você está criando, né? As suas amizades, você está começando a conquistar o mundo fora, né? E aí eu achava que eu ia ser um pai daqueles pais bitolados, sabe? De ficar preocupado, correndo atrás para ver quem são as amizades, isso, aquilo, outro. E, não, menino, tenho até me comportado bem. Mas quando eu percebo uma coisinha, eu falo, olha, o meu sexto sentido está dizendo... E aí a gente fica nessa brincadeira, pai, lá vem. Mas é isso, estão criando asa para o mundo, né? E vai fazer parte também, eu acho que... Exatamente. As conexões, os contatos... Quem teve as asas cortadas a vida inteira, não vai cortar a asa de ninguém. Você entende? A gente teve a asa cortada a vida inteira. Você entende? Então, tipo, eu não vou voltar para cortar a asa deles, a não ser que o precipício seja muito alto e eu perceba que ele não vai conseguir bater as asas. E aí você dá uma segurada, né? Gente, vamos para as dicas. Foi riquíssima, tá muito boa a conversa. Tá mesmo. A gente pode depois até marcar outro... Eu vou querer a gente continuar conversando, com certeza. A gente pode marcar um café, que eu quero saber todas as curiosidades lá da mesma vara. Eu não duvido nada que a sua psicóloga seja a mesma que fez o meu processo. É possível, eu gostei muito dela. É possível. Então vamos para as dicas. Quem gostaria de começar? Eu posso começar? Posso começar? Eu, inclusive, queria falar um pouquinho. Enquanto vocês estavam falando, estava juntando com um filme também que eu nunca tinha assistido. Achei muito legal o filme. Muito engraçado, apesar dos dramas também que acontecem. E eu me lembrei que esses dias, porque, só para dar um contexto, eu sou uma pessoa trans e eu faço hormonização, faço pelo SUS.
Legal. E às vezes, quando a gente vai, tem alguns estudantes de medicina que fazem pesquisas com as pessoas, né, para perguntar como é e tal. E dessa vez, uma perguntou em relação a, você quer ser pai? Você namora? Como você já pensou como vai ser para você? E eu fiquei assim, meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso, como que vai ser? Porque, assim, tem alguns casos que a gente vê na internet, né, de homens trans que geram, que não é o meu caso, não é a minha preferência, Sim. mas tem alguns casos, mas não tem filme, não tem série, não tem mostrando como seria isso. E aí vocês estavam conversando, né, sobre como parentalidade, eu não queria também introduzir do nada esse assunto, que aí já é um pouquinho diferente, mas é uma coisa que eu não... Mas é fundamental falar sobre esse assunto. É um assunto que não quero calar. Sim, exatamente, e eu não tenho nenhum exemplo disso próximo, né, no máximo, como eu falei, alguns homens trans que geram, algumas pessoas muito longe, eu moro em Salvador, então assim, eu não conheço ninguém aqui. Tava até conversando com o Edu, a gente tava procurando alguns pais gays, e eu conheço um, que não é nem um amigo assim próximo, é um conhecido, e no caso dele não foi adotado, né, foi um caso de uma relação anterior que ele teve, então assim, nada próximo a mim, e de fato eu nunca tinha pensado, e depois que essa pessoa me perguntou isso, eu tenho pensado muito em como vai ser. Eu tenho 24 anos, né, não tenho pretensão agora de procurar isso, enfim, de ter um filho, mas já comecei a pensar, e é engraçado também para a comunidade LGBT, você já tem que pensar em coisas talvez muito novo, em coisas que você ainda não sabe nem por onde vai começar, e já... A gente tá sempre se adiantando, né? Exatamente, já tá vivendo no futuro, tipo, como que vai ser, como é que eu vou falar, como vai ser isso em outros processos também, supondo que eu quisesse gerar, como seria isso para mim? Chegar lá e eu ser o pai, e eu estar, né, enfim, é um assunto muito complexo, acredito que para adoção, muito provavelmente também, se eu for adotar, vai ser muito complexo de, né, enfim, dizer que eu sou uma pessoa trans e como é isso, enfim. E, bom, era isso que eu estava pensando enquanto vocês estavam falando, além de também... Não, mas o que você tem que ter clareza, né, é que, assim, direitos sexuais são direitos sexuais e reprodutivos. Então, o corpo é um corpo reprodutivo, independente da cisgeneridade, da transgeneridade. Né? Sim. O desejo da parentalidade, ele independe, né? Porque, como você disse, hoje existem muitas formas de você poder gerar filhos e ter filhos, né? Mas o que talvez é importante que você tenha claro, né, é que você tem um corpo, um direito ao corpo reprodutivo. Sim, sim. Você independente pode, de eu querer gerar ou não gerar. Independente, né? Assim, a capacidade reprodutiva, ela faz parte, é um direito que todas as pessoas têm. Por isso que muitos homens trans geram, né? Muitos homens acabam entrando nesse processo de fazer a própria geração. Ou não, ou tem uma série de outras perspectivas, entendeu? Sim, exatamente. Eu fiquei pensando muito na perspectiva de ter um filho e saber que, enfim, até na própria família e fora, isso vai ser uma coisa a mais que já enquanto pessoa trans eu vou ter que escutar e conviver e a pessoa que vai estar comigo também vai escutar, né, eu namoro, supondo que eu tenha um filho com essa pessoa, ela também vai escutar isso, né, do pai do filho dela ser um homem trans. Então, mas é assim, o pai chega na frente, é isso. Exato. Mas enfim, eu tenho vontade de ter filho, eu quero ter filho, aí mais pra frente eu me preocupo com isso. Se Deus quiser, vai estar mais evoluído. Vai estar mais evoluído que hoje também. Com certeza. Espero não passar por tanto perrengue. Mas sabendo também que, enfim, sociedade existe, né? O preconceito. Mas eu vou falar minha dica primeiro, porque eu vou precisar sair. E eu fiquei pensando, eu lembrei de uma série, e depois lembrei que existe Modern Family, que tem o Ken e o Mitchell, que é tipo os maiores, o melhor casal que existe. E, bom, é uma série de, né, pra quem pra quem tá ouvindo e nunca assistiu, é uma série de comédia muito conhecida, e nessa série tem o Ken e o Mitchell, que são um casal gay, e eles resolveram adotar um bebê, né, eles viajaram pro Vietnã, na série eles viajaram pro Vietnã e voltaram com a Lily ainda recém-nascida, o que no caso na vida real isso nunca poderia acontecer porque o país proíbe a adoção por casais LGBTs, mas é muito engraçado e eles são dois pais muito amorosos. E eu só queria comentar um detalhe de um episódio, só pra quem não tá assistindo só ter um gostinho, porque também não vou dar spoiler de muita coisa, mas tem uma vez que eu acho que é o Cam, ele não quer ficar com a Lily naquele dia em específico, ele começa a ligar pra Glória pra dizer que a Lily tá morrendo de saudade da tia, que precisa passar um tempinho com ela, que eu acho que alguns pais passam por isso, independente, né? Algumas vezes querer ficar um pouquinho, ir pra um cinema, enfim, ficar em casa um pouquinho a sós.
E aí ele é tudo mentira, a criança nem quer ir, não. Ele leva ela como encomenda pra casa da Glória. Fala, ela tava gritando Glória, Glória o dia inteiro. E ali ele sem entender nada. Quando chega lá, ela nem queria ir. Mas enfim, é muito bom. E por isso que eu pensei em recomendar essa série. Legal. E aí, vocês podem ir. Eu vou dar as minhas dicas. Eu tenho um livro que eu achei na Biblioteca de São Paulo, que eu falei, nossa, eu não acredito que a gente achou esse... Na verdade, foi o Fernando que achou. E que depois eu comprei. A gente achou na biblioteca, depois a gente comprou e eu adorei, que se chama Gay de Família, do Fagundes, Felipe Fagundes, que conta a história de um tio que tem uma relação um pouco afastada, né, de um rapaz que tem uma relação um pouco afastada da família, uma relação, né, não tem contato com os pais, tem uma relação de ver uma vez por ano o irmão, e o irmão um dia chega na casa dele, ele tá pronto para ir pro carnaval com os amigos, e o irmão chega na casa dele com os 3 filhos pedindo para ele cuidar dos 3 filhos do irmão. E mostra como essa relação, ele vai se aproximando das crianças, né? Então é bem Paulo Gustavo, sabe? Imagina um personagem do Paulo Gustavo. O livro é engraçadíssimo, mas ele tem uma sensibilidade, uma leveza muito grande. Eu acho que ele conversa com muitos LGBTs que têm essa conexão com a paternidade e que não querem a paternidade ainda, viver essa paternidade completa, ou ainda estão nesse processo de construção desse sonho. E mostra essas possibilidades como Tio. É realmente um livro muito bonito e muito divertido. Não tem uma página que você lê do livro que você não morra de rir, porque as situações são completamente esdrúxulas. E um outro também que eu recomendo é um filme sueco chamado Patrick 1.5, que é de um casal LGBT que resolve adotar e colocou na ficha da adoção, que a gente bem conhece, né, que a gente preenche, a idade de 1 ano e meio, e chega para eles, por um erro, um rapaz de 15 anos. E um rapaz de 15 anos que vem também com expectativas, né, dessa família, né, com expectativas de heterossexualidade dessa família, e um rapaz que até é um pouco homofóbico, né, e aí mostra como se constrói o relacionamento nessa nova família, né, então é bem bacana. E uma última dica, a gente falou de representatividade LGBT e do fato de que a representatividade LGBT muitas vezes é centrada no indivíduo. Eu não posso deixar de citar, porque eu acho que foi um marco, foi simbólico. Eu escrevi até artigo no dia do famoso episódio 4 da série The Last of Us, que é um episódio inteiro dedicado a falar de um relacionamento afetivo construído ao longo de vários anos entre 2 homens, né? Então, eu achei que foi muito refrescante a gente começar a ver essa representatividade, que não é uma representatividade só do indivíduo, mas também representatividade do relacionamento, e quem sabe, daqui para frente, a gente veja mais e mais histórias da família, né? Posso ir? Sim. Eu preciso falar antes do Edson, porque as minhas indicações foi ele que indicou. E aí vai que ele vai dar igual. Você me indica muito mais. Eu indico a série Transparente. Maravilhosa, está na Amazon. Tem, eu acho que 2 ou 3 temporadas, eu não lembro muito bem. Mas assim, eu lembro que o Edson indicou e eu comecei a assistir, eu não conseguia parar. Ela trata, não vou dar spoiler, ela trata de todos os temas possíveis e imagináveis do mundo da diversidade dentro de uma dinâmica familiar. Todos os temas que você imaginar, a série vai tratar, super envolvente, já não é tão novinha no mercado, mas é bem dinâmica, e eu aconselho muito as pessoas, tenho indicado para todo mundo as pessoas assistirem, porque ela trata muito de inclusão, de respeito, né, de paternidade, inclusive, dos desejos, e por aí vai. E eu tenho uma outra indicação, que também essa foi mais recente, essa eu vou indicar de forma muito especial para os futuros pais, ou para o pai do pai, que é o livro do João Silvério, Pai Pai. Tá? Então, para você, querido ouvinte, que tem problemas de relação com o seu pai, leia este livro. Ele é importantíssimo, ele me abriu todas as caixas possíveis e imagináveis, e é um livro que conta a história de vida do João Silvério e reafirma tudo que a gente discutiu aqui no podcast, que é como você aprende com a vivência do outro. Como é importante o outro expor a sua vivência. Às vezes o outro ele nem tem dimensão, mas o tanto de gente que ele salva contando a história dele
né, é incalculável. Então são essas duas indicações, Transparente e o livro Pai, Pai, do João Silvério. João Silvério e Trevisan. É esse mesmo. Trevisan. Tá. Não conhecia esse livro. Trevisan é importante. Edson. Nossa, tem tantos filmes, tantas, assim... eu acho que, primeiro também acho que vou indicar um livro que eu acho que, também do João Silvério Trevisan, que é um clássico, é uma bíblia, né, que é o Devassos no Paraíso, né, eu acho que, assim, é um maravilhoso. livro, muito legal, ele percorre aí de maneira incrível essa história, né, sobre a homossexualidade, né, nos trópicos, né, traz uma perspectiva muito, muito viva, né, do preconceito, então acho que é algo assim, né, que todo mundo, né, precisa ler pelo menos um capítulo, né? Acho que quem é da comunidade precisa ter isso como uma referência fundamental, tá? Ai, nossa, tem tantos filmes, tantas séries. Eu tô tentando lembrar aqui agora um filme com a Annette Bening, que ela é um casal de mulheres lésbicas. Ai, nossa, esse... Meu pai e as minhas mães. Isso, exatamente esse. Eu acho que, assim, ele é um filme, né, ele já tem um tempo, um filme americano, né, mas que mostra, né, uma família parental muito bem sucedida, né, a Annette Bening e a companheira dela, que eu acho que é a Julianne Moore, se não me engano. Acho que é a Julianne Moore, Mas fala justamente desse enredo, né, 2 filhos adolescentes que eles estão com essa curiosidade de saber quem é o pai, né, e aí tem todo um enredo, né, que vai falando um pouco dessa perspectiva, né, esse pai... ele é descoberto e ele chega nessa família, né, e ele começa a trazer umas questões muito diferentes, né, nessa perspectiva. A cena final do filme é simples e belíssima, então é um filme importante, fala de homoparentalidade, acho que é muito, muito, muito legal. Nossa, gente, tem tantos, né? E o grupo, tem que falar do grupo. É verdade, deixa eu falar do grupo, boa, bem lembrado, Eduardo. E acho que assim, eu tenho um trabalho, né, que em parceria com uma outra amiga, uma grande amiga psicóloga, a Vera Mores, né, é um grupo que se chama GPH, Homo Pater, né, Grupo de Pais Homossexuais. É um grupo que acontece, né, ele já existe desde 2007, tá, então esse ano ele está fazendo 17 anos, ele é um grupo que ele surgiu fruto da tese de doutorado da Vera, na época eu estava no mestrado, ela no doutorado, e é um grupo de apoio, um grupo de acolhimento de homens pais gays. Nós temos praticamente, acho que assim, 90% do perfil desses homens são homens que tiveram seus filhos em relacionamento heterossexuais, né? Então, que de uma certa maneira fluíram do ponto de vista da sua orientação afetiva e sexual, com todo o desafio, né, de divórcio, porque eles romperam com essas mulheres, que são mães desses filhos, e que também são pais, e que também têm uma perspectiva muito importante. Então, ele é um grupo... para quem tiver curiosidade, né, colocando Homo Pater ali numa pesquisa, né, num buscador, já cai direto lá, e ele é um grupo de apoio, né, então a gente faz todo mês reuniões, né, a gente faz reuniões online, reuniões presenciais aqui na cidade de São Paulo, e um grupo que já vem apoiando aí algo em torno de uns 600, 700 homens, né, que tem muito esse perfil, e que hoje estão espalhados pelo Brasil e fora do Brasil. Temos muitos homens que estão fora e que participam de maneira online desse trabalho, e que tem como objetivo aproximar esses homens, né? Aproximar esses homens que lidam, né, com a perspectiva de fazerem uma fluidez na sua orientação afetiva e sexual, ou porque eram bissexuais e que, num determinado momento da vida, se apaixonaram por outros homens e que, né, se romperam esse relacionamento heterossexual. Então, é um grupo bem específico, tem conflitos bem específicos, tá? E é isso. Gente, foi um enorme prazer conversar com vocês. Já estamos próximos, aí a gente marca o encontro pra gente tomar um café. Somos vizinhos, né? Eu e Edson somos vizinhos. E o Nelson também. Também, deve estar próximo. Tô próximo. Ai, que ótimo. Não tão distante, mas tô próximo. Pertinho. Que ótimo, vamos marcar da gente. Vamos sim. Trocar. E divulga pra gente, Eduardo, quando sair, quando você divulgar, né? Coloca pra gente poder também. A gente pode também compartilhar? Claro, é o objetivo. Sinta-se à vontade, por favor. Então tá bom. Tá bom? Então, obrigado, gente, foi um prazer. Obrigadão, gente, pelo convite. Muito obrigado. Obrigado, Danielson, de você ter topado. Imagina, Edson, eu que agradeço você ter lembrado de minha pessoa. Você disse que as suas férias estavam muito paradas, né? Estavam. Esse é o tipo de movimento que eu gosto de fazer. Eu gosto bastante. Legal. Gente, legal. Vamos fazer mais, porque eu tô saindo de férias amanhã, mas quando eu voltar a gente marca esse Tá bom, Edu. Se precisar trocar alguma figurinha,
sobre os detalhes da paternidade, por favor, pode gritar no WhatsApp que eu respondo. Vou. Já guardei, só foi seu número pra vida agora. Tá bom, gente. Então, Obrigado. Foi um grande prazer. Beijão. Tchau, E obrigado. a gente vai se falando. Tchau. Obrigado. Tchau.